Isto é, de coração a coração. Olá, boa noite, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rubem e esta é a live de coração a coração pela página do Facebook da Igreja Vida Plena Bagé. Onde você estiver acompanhando esta live, Deus te abençoe, seja na cidade, seja no campo, no trabalho, em casa, onde você se encontrar, ou talvez desfrutando de umas férias, que lá onde você estiver, Deus esteja contigo. Nós saudamos então a todos os irmãos aqui da Igreja Vida Plena Bagé. Saudamos também a todos os amigos e irmãos de Bagé, como também de outras cidades do Rio Grande do Sul, de outros estados, que estarão aqui acompanhando a live de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. E como sempre, gostaríamos de que você aí curta essa live, compartilhe, comente, enfim, você aproveite essa oportunidade de compartilharmos juntos este tempo de coração a coração. Nós vamos estar abrindo esta live com um cântico antigo, mas muito bonito, que fala a respeito da importância de ter ouvido a mensagem de Jesus e crido nela, porque foi na cruz que Jesus morreu por nós. E eu te convido para você se unir a nós e juntos nos alegrarmos no Senhor, porque foi na cruz que Ele nos salvou, nos redimiu e trouxe esperança para o nosso coração. Então nós vamos cantar e daqui a pouco nós vamos trazer mais canções e também uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, quando cego eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar mais um pobre pecador. Se você sabe disso aí, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado corri e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. E eu digo, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer, lindo meu ser, conhecendo este imenso amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz para salvar mais um pobre pecador. Por isso eu digo, foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde nós encontramos o perdão, a salvação, a regeneração, onde recebemos a graça de Deus e assim podemos ter esperança para o futuro, porque nossa esperança não está em homens, em instituições humanas, mas está em Cristo Jesus. Quando ouvimos a sua mensagem e cremos, nós fomos grandemente abençoados. E você também, com certeza, foi, se você recebeu essa mensagem. Que Deus abençoe a todos neste tempo especial de coração a coração. Como dissemos, daqui a pouco nós vamos compartilhar umas canções de louvor a Deus, mas agora nós queremos compartilhar também uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. E eu vou começar aqui lendo, compartilhando com vocês uma história que eu estava lendo e que dela também podemos tirar lições para a nossa vida diária. E conta-se que em uma praia, inúmeros turistas estavam tomando banho, brincando na água. De repente, uma sirene soou, tubarão à vista. Só que nesse momento em que a sirene soou, um turista estava nadando em direção ao mar adentro, enquanto o perigoso animal se aproximava dele. Alguns observadores começaram a tentar chamar a atenção deste turista, só que ele não percebeu. E então alguns começaram, de alguns lugares estratégicos, a lançar pedras, tentando atrair a sua atenção. A história diz que, de repente, ele percebeu que algo estranho estava acontecendo, se vira e começa a nadar o mais rápido possível em direção à praia. Só que, chegando lá, ele descobre do perigo que ele escapou. Ele agradece a boa intenção, ele agradece sinceramente por terem lhe alertado a respeito do perigo e lhes explica que ele era surdo. Fato interessante, não é verdade? Mas quando a gente pensa a respeito de um ponto de vista espiritual, acontece algo muito parecido também com muitas pessoas que talvez não sabem, não percebem ou não têm noção do perigo que lhes aguarda na direção que estão indo. Muitas pessoas talvez não têm noção do perigo. Elas até escutam a palavra de Deus, mas pode-se dizer que elas são surdas, como cantávamos agora recentemente este antigo cântico do hinário cristão, que ele diz: eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Senhor, mas eu surdo me fiz e converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Quantas pessoas até escutam a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, mas pode-se dizer que são surdos porque não querem ouvir ou entender os alertas de Deus. E assim como essa sirene soou na praia alertando a respeito do perigo de tubarões, também Deus envia alertas à nossa vida. E quando Deus envia alertas, nós precisamos ouvir, prestar atenção, porque estamos advertindo de um perigo iminente, estão nos advertindo e querendo nos livrar de uma, talvez, inevitável destruição, se continuarmos a insistir por esse caminho. Por isso, preste muita atenção aos alertas de Deus. A Bíblia fala que Deus, por muitas vezes, alertou o povo de Israel, e o povo de Israel não quis ouvir. E há muito tempo, Deus disse, e eu vou ler aqui Isaías, capítulo 66, verso 4.
você quiser procurar aí, buscar aí na sua Bíblia, esteja com sua Bíblia aberta e nós vamos ler alguns textos. Isaías, capítulo 66, verso 4. E aqui diz: clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal aos meus olhos, disse o Senhor. Escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Veja só, Deus recriminando, Deus exortando o povo por não ter ouvido o seu alerta, por não ter prestado atenção na sua fala, por não ter prestado atenção na sua mensagem, a mensagem que ele enviou, que ele fez ecoar. Também em Jeremias, outro profeta, Jeremias capítulo 22, verso 21. Eu vou ler agora também, e se você quiser acompanhe aí na sua Bíblia, muito importante. Deus diz: falei com você na sua prosperidade, mas você disse: não ouvirei. Preste atenção, muito sério isso aqui. Tem sido este caminho, este seu caminho, desde a sua mocidade, um caminho de rebelião, não querendo ouvir Deus. E termina o versículo 21 dizendo: pois você nunca deu ouvidos à minha voz. Veja que triste uma situação destas, pensar que Deus fale com as pessoas e que as pessoas se recusem a ouvir a voz de Deus. E a prova de que alguém não está escutando a voz de Deus está em suas atitudes ou escolhas. Veja só que o texto que acabamos de ler aqui está falando a respeito disso. Eles não ouviram, não deram atenção e, portanto, como não escutaram, fizeram o que era errado. E também diz que escolheram aquilo que Deus não aprova. Duas características aqui nesses textos que nos falam claramente, dão evidências muito fortes de que alguém não está escutando a voz de Deus. Quando alguém tem atitudes inapropriadas para alguém que se diz filho de Deus, e quando faz escolhas totalmente contraditórias ao que Deus diz. E nós estamos vivendo um tempo do contraditório, sim. E por isso a importância dessa palavra e de você estar aí prestando atenção. Por quê? Porque tem gente hoje que diz que é filho de Deus, servo de Deus, segue o caminho de Deus, que escuta a voz de Deus, mas eu diria que escuta, mas não ouve. E você dirá: mas pastor, por que o senhor está falando isso? Pois bem, as escolhas que eles estão fazendo são contraditórias com a fé que professam. As atitudes que estão tomando não condizem com alguém que realmente está ouvindo a voz de Deus e segue os ensinamentos do Senhor. Por isso nós precisamos estar atentos aos alertas de Deus, porque muita gente começa bem, mas no meio do caminho se desvia e entra em terrenos perigosos, talvez cheios de tubarões. E talvez você seja um que esteja a ponto de ser devorado por um, e Deus está querendo te enviar livramento. Então fique ligado nesta noite, porque Deus está falando contigo. E tem mais um texto aqui em Jeremias, capítulo 7, que eu gostaria de ler, porque ele nos traz um panorama muito importante a respeito do perigo que é não ouvir os alertas de Deus. Escute só, que importante que é prestar atenção ao que Deus diz. Jeremias 7, 24, diz: mas eles não quiseram ouvir. Está falando de novo do povo de Israel. Eles não quiseram ouvir, nem atenderam, disse Deus. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Diz aqui. E esclarece ainda mais: do seu coração maligno. Ou seja, que não ouviram, não atentaram para a voz de Deus, andaram em seus próprios conselhos e segundo a dureza do seu coração maligno. Consequentemente, veja só as consequências, gente. Diz: andaram para trás e não para frente. Isto é uma realidade na vida de quem se nega a ouvir os alertas de Deus. Pessoas que talvez estão escutando, mas não estão ouvindo. Não estão dando atenção. E a palavra diz que se ouvires atentamente a voz do Senhor, não endureçais
o vosso coração. Então, nós precisamos ouvir com atenção. Primeiro, por quê? Porque Deus está falando. Segundo, para não errar o caminho. Terceiro, para não sofrer as consequências inevitáveis que vêm por causa de não ouvir a voz de Deus. Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós. E com certeza Deus, quando envia os sinais de alerta, é para nos livrar de coisa ruim, de coisa pior, de uma tragédia. Às vezes pode até que nós achemos que não tem perigo nenhum. Geralmente acontece. A gente não percebe o perigo. Mas Deus, que vê além do que nossos olhos veem, percebe além do que nossos olhos ou sentidos percebem, e se Ele está nos alertando, mesmo que nós não enxerguemos nada, não vejamos nada, prestemos atenção e sigamos a direção que Deus nos dá, para que então evitemos andar para trás e não para frente, ou talvez cair na boca de algum tubarão que aparece na vida da gente, não é verdade? Agora, Zacarias também, outro profeta aqui, antes do Novo Testamento, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, Zacarias capítulo 7, verso 13, Deus está falando novamente, através do profeta, e diz: visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamarão, preste atenção, ou eles clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler de novo. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, o Senhor está falando e diz: eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim como Deus diz: buscai-me e me achareis, pois me buscareis de todo o coração e eu me deixarei achar por vocês. Assim também o Senhor está dizendo: eu falei, vocês não quiseram ouvir, quando eles clamaram por socorro, eu também não os ouvi. E você diz: mas Deus não nos ama? Sim, mas Deus também é justiça. Deus é justiça. Então, se nós desaproveitamos as oportunidades, corremos um sério risco de que na hora que nós precisarmos, clamarmos a Deus e Ele venha a não ouvir. Por isso que é tão importante prestar atenção aos alertas de Deus. E quando Deus está dizendo aqui que o Senhor não nos ouviu, equivale aqui tipo a destruição, porque se Deus não está para livrar, quem poderá nos livrar? Quem nos vai defender? Só nos espera a destruição, né? Se Deus não está para abençoar, como podemos prosperar? De maneira alguma. Se Deus não nos ouve para abençoar, então o que nos espera é miséria, destruição e, consequentemente, morte. Imagine o turista nadador da praia se ele não tivesse prestado atenção aos alertas que recebera, já que não ouviu a sirene, aos alertas que as demais pessoas lhe enviaram, que Deus usou para livrar sua vida da morte, de uma tragédia. Ele teria morrido, com certeza, na boca daquele tubarão. Então, nós precisamos entender que, de fato, assim como aconteceu com o povo de Israel, pode que aconteça conosco. Por isso, Deus quer que aprendamos dessas tristes experiências do povo de Israel e também das tristes experiências de outras pessoas, e venhamos a ser mais sensíveis quando Deus fala, né? Mais sensíveis aos alertas de Deus. Então, nesse tempo, Deus continua a nos advertir. Nesse tempo, Deus continua a chamar a nossa atenção através de muitas pessoas e de muitas maneiras. Agora, nós temos que ser conscientes por que causas Deus está nos alertando. Geralmente, é por causa dos nossos pecados, ou seja, dos nossos erros, das nossas más escolhas, das nossas desobediências, né? E que podem acarretar, inclusive, não apenas a morte física, mas a morte e condenação eterna. É por isso que Deus nos exorta fortemente, e toda a exortação de Deus aponta para Cristo Jesus. Ele é o Salvador, a fim de que nós não venhamos perecer. E eu queria te dizer que o apóstolo Pedro disse, inspirado por Deus, né? Tu és o Cristo, aqui em Mateus 16, está registrado que Pedro, em certa ocasião, disse para Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, e o próprio Jesus disse que aquilo não era coisa que tinha vindo da mente e do coração de Pedro. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu que
que nós temos que direcionar a nossa atenção para Jesus. Jesus é o caminho certo e ele tem a direção certa para a nossa vida. Porém, nós precisamos nos voltar para ele. Se não queremos perecer, se queremos escapar da destruição maligna, nós precisamos nos voltar para Cristo Jesus. Em nenhum outro há salvação, diz a palavra. Então, ouça a voz de Deus hoje, abra o seu coração, seja sensível, ouça o Senhor te dizendo, corra para Ele e sejam salvos. Porque se você assim fizer, certamente Ele vai livrar você da morte, da cilada, das armadilhas, das trampas que os inimigos muitas vezes colocam em nosso caminho. E eu quero encerrar essa minha reflexão para você e com você nesta noite, dizendo ou lembrando as palavras do profeta Isaías no capítulo 55, verso 3, a primeira parte. Aqui no verso 3, a primeira parte, o profeta diz da parte de Deus para nós: deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Deem ouvidos e venham a mim. Deus te chama para junto dele. Quanto mais perto de Deus, mais você será livre do engano e da destruição do nosso adversário. E ele diz, escutem e viverão. Então, faça isso no dia de hoje. Faça isso a partir de hoje. Preste atenção, preste mais atenção aos alertas de Deus, para que você não venha perecer. A continuação, nós queremos compartilhar mais um momento de louvor, e eu gostaria que você fique aí, nos acompanhe, porque depois desse louvor nós estaremos também fazendo uma oração de fé, onde vamos estar colocando famílias, pessoas, diferentes situações, e estaremos crendo por um milagre, pela intervenção de Deus, não apenas na sua vida, cidade, nação, mas neste mundo que tanto carece do agir de Deus. E que possamos estar atentos aos alertas de Deus, lembrando que Deus está sempre pronto para nos ajudar. E se Ele chama a nossa atenção, é porque exatamente é isso que Ele quer fazer. Ele quer nos ajudar. Amigo, yo vine aquí para hablarte de Cristo que murió en la cruz para salvarte. Y Él no quiere que tú sigas sufriendo, sino que seas libre en este momento. Sabes, Él tanto te ama y con gran amor te llama, porque Él te quiere salvar. Él conoce tus problemas, sabe todo lo que anhelas y te quiere ayudar. Y te quiere ayudar. Amigo, ven a Cristo sin tardar, para que puedas disfrutar de amor, gozo, dicha y paz, y en el cielo de vida eterna. Sabes, Él tanto te ama y con gran amor te llama, porque Él te quiere salvar. Él conoce tus problemas, sabe todo lo que anhelas y te quiere ayudar. Él te quiere ayudar.
te chama, Ele te quer ajudar. Sabe ser tanto te ama y con gran amor te llama, porque Él te quiere salvar. Él conoce tus problemas, sabe todo lo que anhelas y te quiere ayudar, y te quiere ayudar, ayudar. Y te quiere ayudar. Ele te quiere ajudar. Sim, o Senhor quer te ajudar, mas você precisa ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz, estar alerta ou prestar atenção aos alertas de Deus, porque Deus nos quer mais perto dele, porque mais perto dele, mais junto a ele, nós seremos bendecidos, abençoados, guardados, protegidos. E nós estamos vivendo e não sabemos nem sequer como esse ano virá pela frente, mas estamos num tempo difícil, de tanta confusão, de tanta controvérsia, não é verdade? Nós precisamos mais do que nunca estar perto do Senhor e sensíveis à voz do Senhor. Precisamos estar alertas, precisamos estar atentos às mensagens e alertas de Deus para a nossa vida, a fim de que não venhamos nos perder no caminho da vida, né? Então eu quero animá-lo para ser mais sensível para os alertas de Deus. Eu gostaria que você entenda que nós precisamos confiar em Deus, mesmo que não entendamos seus planos, nem a forma em que Deus age, nós precisamos apenas confiar. Nunca vamos entender o agir de Deus em todos os aspectos, mas nós precisamos entender que Deus sempre faz, Deus sempre trabalha para o nosso bem. Assim nos diz a palavra de Deus. Então, entenda que seu poder e sabedoria transcendem a nossa compreensão humana muitas vezes, e é por isso que você e eu precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e o seu alerta que vem de muitas formas. Então, não faça ouvido surdo, antes ouça com fé e esteja disposto a obedecer para que você seja livre, guardado, abençoado, prosperado por Deus. Assim você vai, com certeza, desfrutar do livramento de Deus e das bênçãos de Deus que Ele quer liberar sobre a sua vida. Por isso, mesmo que você não entenda como Deus trabalha, confie. Vamos orar. Deus ama você e a vitória é certa para os que prestam atenção aos alertas de Deus. Eu gostaria de orar com você. E se você crê, eu estou crendo, por uma intervenção de Deus aí na sua vida, no seu lar, na sua família, não importa em que área da sua vida você está necessitando um toque de Deus ou uma intervenção de Deus, vamos pedir com fé. Como sempre digo, eu não posso crer por você, mas eu posso crer com você. E certamente Deus enviará bênção quando encontrar um coração que lhe pede com fé, que crê nas suas palavras. Acompanhe-nos aí do outro lado, ponha a sua fé em ação. Eu creio que algo vai acontecer. Jesus disse que se 2 ou 3 entrarem em concordância a respeito de algo e pedirem com fé, crendo, algo vai acontecer. Deus vai mover a sua mão. E se você crê, ore comigo, ore com fé em nome de Jesus. Pai, primeiramente nós lhe agradecemos por esta oportunidade que podemos compartilhar juntos, eu daqui e nossos irmãos e amigos aí do outro lado desta live, que cremos que é abençoada. Pai, obrigado por todos os sinais de alerta que o Senhor tem nos dado. E muito obrigado, Deus, por essas novas chances e oportunidades que recebemos, esses livramentos que temos recebido da parte do Senhor. Obrigado, Deus, por tantas vezes que o Senhor nos livrou da boca de feras, de tubarões. Obrigado, Senhor, pelas vezes que o Senhor preservou a nossa vida
em momentos em que talvez nós nem percebíamos o perigo que estávamos correndo. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor viu nossa situação e mesmo sem nós percebermos, o Senhor nos ajudou. Obrigado, graças, Senhor, pelas pessoas que o Senhor usou para nos alertar, para nos avisar, para nos trazer para um lugar seguro e nos tirar do lugar de perigo e de morte no que nos encontrávamos ou para o qual estávamos indo. Obrigado, Deus, pela sua intervenção. Nesta noite, nós oramos em nome de Jesus e lhe pedimos, perdoe-nos também, Senhor, pelas vezes que não ouvimos seus sinais de alertas, pelas vezes que não quisemos ouvir e obedecer como Israel tantas vezes fez e sofreu as consequências. Perdoe-nos, Senhor, pelas vezes que durante todo esse tempo que passou, em muitas ocasiões, é provável que nós também não tenhamos ouvido os alertas do Senhor e tenhamos sofrido em nossa vida prejuízos, transtornos. Oh Deus, mas lhe pedimos, neste início de um novo ano, que o Senhor venha estar, oh Deus, pelo seu amor e misericórdia, continuar guardando nossas vidas, que o Senhor venha estar sempre alerta, como aquele vigilante que não dormita, como diz o Salmo 121. Que o Senhor esteja guardando nossa entrada e a nossa saída, hoje e para sempre. Que o tempo que vem pela frente, Senhor, nós possamos estar mais apegados a Ti, mais unidos a Ti, Senhor, na certeza de que contigo nós seremos guardados e libertos do mal. Graças, Senhor, porque Tu és aquele que nos livra do mal. Tu não prometeste que nos tiraria do mundo antes do tempo determinado, mas o Senhor Jesus declarou que o Senhor Deus nos livraria do mal. E nós cremos que o Senhor é poderoso para nos guardar e para guardar a cada um daqueles que ora com fé agora comigo. Pai, em nome de Jesus, nós já lhe agradecemos pela bênção da vida, da saúde, pela bênção da provisão, do cuidado. Muito obrigado, Deus, em o nome de Jesus. E ajude-nos, Deus, por último eu lhe peço, a que possamos ser mais sensíveis e possamos estar mais atentos para discernir os alertas de Deus quando o Senhor os envia, para que possamos evitar maiores sofrimentos e transtornos em nossa vida. Assim eu oro, porque eu creio e já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. E você que crê aí do outro lado, Deus também te abençoe. Creia que algo já está acontecendo. Algo já está acontecendo, tem bênção a caminho. E assim que Deus te abençoar, compartilha conosco também. Nos escreve, nos conte, compartilhe testemunho daquilo que Deus faz, porque também nós cremos que Deus está agindo e trabalhando em cada um de vocês que acompanha estas lives de coração a coração. Seja aqui no Brasil, seja no Uruguai, onde for que você estiver, Deus certamente está operando, nós cremos, amém? Atento então para a promessa bíblica que vamos deixar para vocês aqui até o nosso próximo encontro. Ele está em João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24 e 25. Anote aí, João 5, 24 e 25. É uma palavra linda de Deus para nós, que venhamos estar atentos aos alertas de Deus, sensível a ouvir aqueles alertas de Deus. E diz assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu afirmo, e preste atenção, eu afirmo, disse Jesus, que está chegando a hora. Eu afirmo, disse Jesus, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Veja que palavra tremenda. E se será importante nós ouvirmos os alertas de Deus, a palavra de Deus, porque certamente teremos vida, vida plena, vida abundante, a vida que Jesus quer nos dar. João 5, 24, 25, guarde essa promessa de Deus no seu coração e certamente Deus estará
mantendo você alinhado com os seus e abençoado na terra. Amém? Deus te abençoe. Vamos rapidamente, então, compartilhar a nossa agenda da semana. Então, queremos lembrar aos amigos que estão aqui assistindo a live hoje que toda a primeira segunda-feira de cada mês, com exceção dessa que foi a segunda, nós estamos aqui e estaremos, se Deus assim nos permitir, compartilhando uma live de coração a coração. As demais segundas-feiras nós temos outras atividades que estaremos desenvolvendo aqui de maneira presencial na igreja. Continuamos com nossas reuniões presenciais de quartas e sábados às 20 horas. Temos tido realmente reuniões muito abençoadas, palavras tremendas da parte de Deus, presença preciosa de Deus em nossos cultos, e você não pode faltar nestes serviços de adoração a Deus. Também muito importante lembrar aos amigos do nosso canal no YouTube, de Coração a Coração, Pastor Rubem Ferreira, está ali então, canal do YouTube, com sempre uma palavra da parte de Deus para você. Estas lives e outras mensagens estão ali sendo publicadas, já andamos acho que em torno de 40 mensagens ali compartilhadas no canal do YouTube, então tem bastante variedade já para você assistir e compartilhar com alguém que talvez esteja necessitando uma palavra de bênção, de orientação para a sua vida. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal do YouTube, né? Participe também no Facebook, nós temos ali a página da Igreja Vida Plena e temos também de Coração a Coração, então inscreva-se para receber também as novas mensagens que estão sendo publicadas, mensagens breves e abençoadoras que estamos compartilhando. Dê seu like ali, seu joinha, como dizem aqui em Brasil, né? Comente também seu comentário, ele é muito importante, né? Se ele abençoou, o que ele abençoou, enfim. E compartilhe com seus amigos, ajude-nos a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Por mais informações, lembre que a página do Facebook e do Instagram está à disposição e você acompanhando também estará informado das nossas atividades da Igreja Vida Plena aqui em Bagé. Agradecemos a todos pela sua participação, agradecemos também ao nosso irmão Davidson, a Cláudia, minha esposa, que também esteve aqui colaborando conosco. Agradecemos a participação de cada um de vocês, aí de Punta del Este, Uruguai, de Montevideo, de Melo. Também agradecemos a participação do pessoal ali de Maricá, Rio de Janeiro, Jaguarão, aqui no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Itaboraí, Rio de Janeiro, Fonseca, Rio de Janeiro, e Santa Catarina, Marcos Pedro também, então está de volta em Santa Catarina. Deus abençoe, Deus bendiga a todos. E nós vamos nos despedir cantando um louvor que ele diz: preciso de ti para sustentar-me, preciso de ti para ajudar-me, preciso de ti para proteger-me. Sim, Senhor Jesus, eu preciso de ti. E queira Deus que você possa crer e viver essa verdade na sua vida a cada dia. Lembre-se que junto do Senhor nós somos mais do que vencedores. As lutas são tantas e a dor é também, e às vezes eu sinto que vou perecer. Meu coração clama, implora assim: Jesus, vem depressa, pois preciso de ti. As lutas são tantas e a dor é também, e às vezes eu sinto que vou perecer. Meu coração clama, implora assim: Jesus, vem depressa, pois preciso de ti. Preciso de ti para sustentar-me. Sim, preciso de ti para ajudar-me. Sim, preciso de ti para proteger-me. Preciso de ti. Sim, Jesus, preciso de ti. O inimigo tenta
pois Ele deseja me ver longe de ti. Por isso eu imploro, não me deixes assim. Jesus, vem depressa, pois preciso de ti. Preciso de ti para sustentar-me. Sim, preciso de ti para ajudar-me. Sim, preciso de ti para proteger-me. Preciso de ti, sim, Jesus, preciso de ti. Preciso de ti, sim, Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Deus te abençoe. Será até breve em nome de Jesus.